gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, hoje eu trouxe 5 erros que nenhum ator pode cometer, em hipótese alguma. Então se você quer descobrir quais são esses erros, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e vamos começar o vídeo, né, gente? Primeiro erro, atraso. Gente, você tem que ser pontual. Não é chegar muito depois e nem muito antes. Chega, tipo assim, uns 10 minutos antes, 5. Nunca chega, tipo, em cima da hora. Tipo, é 2 horas da tarde, você chega às 2 horas da tarde. Ou você chega a 1h50, 1h45, por aí, pertinho do horário que foi marcado. Agora, você chegar lá 1 hora da tarde pra ficar esperando 1 hora também não vale, gente. Um teste, você tá sendo literalmente testado desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado nessas coisas, porque o teste não é só a hora que você vai lá, entra, faz o texto. O teste é desde a hora que você chega até a hora que você sai. Então, você tem que ser pontual, como eu falei pra vocês. Não chegar muito atrasado e nem muito antes. Tipo assim, o teste é 2 horas da tarde, você chega 2h40, 2h30. Se é 2 horas da tarde, é 2 horas da tarde. Ou você chega 1h50, 1h55... E se não der, 2 horas, entendeu? Mas também muito antes não rola, gente. Você ficar lá a vida inteira, é um pouquinho antes só pra você chegar, né? Pra se ter algum imprevisto, enfim, você chegar um pouquinho antes. Quem mora longe, e eu sei que chega cedo por conta da distância, né? Que tem que sair muito cedo de casa por conta da distância, medo de chegar atrasado. Então, assim, se você chegar muito cedo, vai numa padaria, vai comer alguma coisa. E aí, quando estiver mais pertinho do teste, você entra no lugar, assim, se for em alguma emissora ou se for em alguma sala, assim, enfim. Você entra mais pertinho do horário do teste. Então, gente, pelo amor de Deus, sejam pontuais, entendeu? Nem muito antes, nem muito depois. Lembrem. Qual que é o segundo erro que eu não lembro? Segundo erro, gente, mau comportamento. Gente, mau comportamento, juro pra vocês, eu já tive uma experiência com uma pessoa que teve um comportamento péssimo numa gravação e ele nunca mais foi chamado pra nenhuma gravação. Então, o comportamento conta muito, tanto num teste quanto num set de gravação, de novela, de filme, de publicidade, seja o que for, gente. Vocês precisam se comportar, não só na arte, mas em qualquer lugar, assim, comportamento conta muito. E num teste, você está sendo testado, como eu falei pra vocês, desde o início, desde a hora que você chega até a hora que você sai. Então, é muito, muito, muito importante você saber se comportar num teste. Então, você não vai ficar reclamando que tá demorando, que você tá esperando muito, que você tá com frio, que você tá com calor, que você tá com sono, que você tá de saco cheio, que você quer ir embora. Se você quer ir embora, nem tivesse ido, entendeu? Então, assim, gravação demora, não é de um dia pro outro. Pros que acham que gravação é muito rápido, que você entra, ó, cheguei aqui, gravei, foi, editou, tá pronto. Gente, não é assim, tá? Gravação demora, tem um mundo por trás, tem iluminação, tem som, tem câmera, tem a produção, tem a direção, se gostou ou não da luz, se gostou ou não do plano, tem maquiagem, tem figurino, tem cabelo. Gente, tem muita coisa por trás. Então, assim, não é de uma hora pra outra, não é papum, gravou e foi, sabe? Não grava só uma vez, então, assim, na gravação você vai esperar. Então, se você ficar reclamando num teste que você tá esperando, a pessoa vai entender que você vai ficar cansada de esperar numa gravação e não vai te chamar. Entendeu? Então, assim, saibam se comportar num teste, pelo amor de Deus. Eu fiz uma gravação uma vez com um menininho, ele era muito mal educado, muito mal educado. Ele era pequeno, assim, eu tinha acho que uns 10 anos. Ele tinha uns 7, 6, por aí. Mas, gente, a pessoa é pequena, mas ela tem que ter no mínimo educação. Ele mordeu o cinegrafista, ele não parava quieto, a pessoa da maquiagem maquiou ele estragou a maquiagem, arrumou o cabelo, ele já tava todo desarrumado, a blusa já tava toda amarrotada porque ele não parava quieto. Então, assim, gente, todo mundo falou mal dele na gravação, tá, o pessoal da produção todo, ninguém gostou,
todo mundo tava de saco cheio dele, porque ele não parava quieto, porque ele não ajudava, porque ele só tava atrapalhando a gravação, toda hora ele se mexia, colocavam a gente na marquinha certa, ele saía. Então, assim, nunca mais chamaram ele pra trabalho nenhum, para vocês verem como o comportamento da pessoa conta num teste, numa gravação. Então, primeiro de tudo também, tratem as pessoas bem. Sejam simpáticos e educados, não precisa ficar conversando horas com a pessoa, mas seja educado, seja educada, simpática, dê bom dia, boa tarde, boa noite pra qualquer pessoa que seja. Todo mundo que tá ali é importante. E não é porque, fulano é meu concorrente, não vou falar, você é mal educado, ai, que nojo. Não, gente, a pessoa ser concorrente, o sol vai brilhar pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Não é porque a pessoa tem o mesmo perfil que você, vai fazer o mesmo teste que você não vai falar com a pessoa e ser educada. Isso também conta, tá? Você ser educado com as pessoas que vão fazer o teste também. Então, assim, sejam educados, saibam se portar. Não fiquem reclamando. Demora? Demora. Tem teste que vai ter muita gente, você vai ter que esperar 60 pessoas fazerem o teste. E tem teste que tem 5 pessoas, então você vai ter que esperar 4 e pronto. Ou então você é a primeira. Da mesma forma, gente, não fiquem reclamando. Sejam educados e saibam se portar no teste, porque isso conta muito. Terceiro erro, gente, não decorar o texto. Gente, o texto é uma coisa muito importante, né? Você precisa saber o texto pra fazer o teste, entendeu? Assim como na novela, se você não souber o texto, você, né, não faz a cena. Então, assim, o texto é super importante. Eu sei que, na maioria das vezes, teste é chamado bem em cima da hora. Então, assim, hoje, 2 horas da tarde, eles vão mandar... você tem um teste amanhã, 10 horas da manhã. E eu tenho que aprender o texto até lá amanhã e pronto. Entendeu? E eu não vou ficar reclamando, mas mandou em cima da hora. Mas isso, mas aquilo. Então, assim, decorem o texto. Eu sei que tem gente que tem dificuldade. Vocês têm que entender qual a dificuldade que vocês têm, qual é o método que vocês vão usar pra conseguir decorar o texto de uma forma rápida. Não que você precise decorar o texto em 5 minutos, mas quando chegar um teste, você conseguir decorar o texto. Não deixar que o nervosismo te domine e você não consiga decorar o texto. Porque num teste, obviamente, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Será que eu vou bem? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir fazer o texto? Enfim, gente, eu sei que tem tudo isso, mas você precisa estudar a sua dificuldade para que quando chegue um teste e o texto venha, você consiga decorar e fazer o texto. Então, procura um coach, um professor de um curso de interpretação para TV e cinema, ou até um curso de teatro, enfim. E fale a sua dificuldade de decorar o texto. Com certeza o coach vai te ajudar a achar a melhor forma de você decorar o texto. Eu já fiz um teste com uma menina que ela chegou sem o texto decorado e a pessoa não deixou ela fazer. Ela fez, ela não conseguiu fazer, na verdade, né? Ela foi fazer, mas ela não conseguiu, porque ela não estava com o texto decorado, e a pessoa não deixou ela fazer de novo, porque ela não decorou o texto, ela não sabia uma palavra do texto. Então, assim, é muito complicado você chegar num teste e não decorar o texto, sem o texto decorado. A pessoa vai falar assim, cara, o que você vai fazer aqui então? Porque se o teste é com o texto, você precisa estar com o texto decorado. Então, eu falei, estudem a melhor maneira de vocês para decorar o texto. Eu tenho as minhas formas de decorar um texto, se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando, mas cada um tem a sua forma de decorar o texto, cada um tem a sua melhor maneira, a forma que mais te ajuda. Então, estudem bastante o texto para vocês não chegarem na hora e ficar pagando mico na frente de produtor, porque, gente, o produtor nunca esquece, tá? Se a pessoa vai mal, a pessoa nunca esquece. E se a pessoa vai bem, também nunca esquece. Mas o mal é pior, né, gente? O mal é pior. Então, se a pessoa ficar com aquela impressão, porque a primeira impressão é a que fica. Então, se o produtor de elenco que te escolhe ficar com a impressão de que você não decora texto, ele não vai te chamar pra nada, porque se você não decorou o texto pro teste, você não vai decorar o texto pra novela, que são muito mais textos, são muito mais falas. E você não só se prejudica, você prejudica o seu colega, a pessoa que tá jogando contigo na cena. Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, estudem qual é a melhor maneira de vocês aprenderem o texto e não deixem o nervosismo dominar vocês para vocês conseguirem lembrar de tudo.
Tudo bem, esquecer uma coisa ou outra e improvisar, beleza. Agora, esquecer o texto todo já não é bom, né, gente? Então, texto decorado. Quarto erro, gente. Não se dirijam em cena. Gente, sério, eu já fiz um teste que teve uma pessoa que tava no teste também, fazendo o teste, que nem eu, assim, e começou a dirigir o outro ator. Tipo, não faz isso não, que isso fica feio. O diretor fica muito puto. Fica muito puto. Porque o diretor está ali pra isso, pra dirigir todos os atores. Entendeu? Então não dirijam um amiguinho, não se dirijam. Deixa o diretor falar pra vocês, ou o produtor, quem estiver dirigindo vocês na hora. Eles estão ali pra isso, pra dirigir vocês. E deixa que eles falem, ó, faz isso, não faz isso, não tá bom. Fica nessa forma. Não fica debatendo, mas isso não fica bom. Você é ator e o diretor é o diretor. Cada um tem o seu papel, entendeu? Cada um tem o seu papel e a sua função. Você está ali para ser dirigido e atuar, e ele está ali para dirigir o ator. Cada um com a sua função, não atropele a função de ninguém. Então, o amiguinho errou. Mas fulano, olha só, você errou. Não, gente, o diretor sabe se fulano errou ou não. Se fulano acertou ou não. Se fulano tá agindo certo ou não. O diretor tá vendo tudo. Então, não se dirijam, não dirijam um amiguinho, não queiram dar uma de diretor, porque você está ali como ator. E mesmo se você for um diretor e está como ator, você vai ter alguém te dirigindo. Então, continue sendo ator, entendeu? Cada um tem a sua função, gente. Ali no momento você sendo ator, então você é o ator e você vai ter um diretor e deixa o diretor te dirigir. Eu tô ficando maluca falando isso. Mas vocês entenderam, né, gente? O diretor te dirige e dirige seu amiguinho e você fica na sua, fazendo o seu papel, falando o seu texto, atuando com verdade e né, jogando com outro ator. Então, esse também é bem importante. Se o diretor tiver de mau humor, então, ele vai ficar puto e vai te mandar pra aquele lugar, ou vai ficar puto com você. Enfim, gente, vai também daquele negócio de mau comportamento. Isso também é uma forma de mau comportamento. Por mais que às vezes você tá querendo ajudar o seu amigo, mas o diretor está ali pra isso. Não atropele o diretor, porque senão ele vai ficar puto com você e ele não vai gostar de você. Quinto e último erro, gente, mas não menos importante, falta de informação. Gente, a informação é essencial. Se você pegar um texto de uma novela, procura saber quem é o diretor da novela, quem foi o autor, qual é a história da novela, pra você não chegar mal informado, sabe? Tipo, nossa, eu não sei nem quem é o diretor, nem quem é o autor, eu não sei nem a história da novela, eu só peguei o texto e vou fazer. Decorar o texto, beleza, você decorou, mas você precisa estudar o texto. Então, assim, num teste, você não vai pegar o texto e só decorar, você precisa estudar a história do texto. Você não sabe nem quem é a sua personagem, nem quantos anos ela tem, nem em que ano ela vive. Tipo, gente, estudem, pelo amor de Deus. O diretor chega e fala assim, e com quem a pessoa tá falando? Não sei. Quantos anos essa personagem tem? Não sei. Qual é a história da sua personagem? Não faço a mínima ideia. Ele vai falar assim, tá, você não sabe de nada. Como é que você vai transmitir verdade de uma coisa que você nem sabe? Como é que eu vou fazer um texto de verdade se eu não sei a história? Porque assim, quando você tá fazendo um texto, a personagem tem uma história, né, por trás. Por exemplo, sei lá, é um texto de que eu fui deixada na rua. Eu tenho uma história de que quando eu era pequena, os meus pais me tiveram e eles não me queriam, e aí eles me deixaram na rua, alguém me pegou e pronto, eu tenho uma história. Se eu não souber disso, só falar o texto, não vai ficar verdadeiro. Então vocês precisam saber a história do texto, da sua personagem. Se vocês tiverem como descobrir a história da trama, né, se for uma novela, se for um filme, enfim, se informem sobre o diretor, sobre o autor, sobre tudo que vocês conseguirem. Não fica perguntando, enchendo o saco de todo mundo perguntando. Mas pesquisa, se você tiver alguma informação quando te mandarem o teste, você vê se tem alguma informação pra você tentar descobrir e vai dando seus pulos, gente. Estuda o texto, pesquisa, faz história do texto. Se não tem a história, faz a história. Se vocês veem novela ou um filme,
numa cena específica, a pessoa não chegou ali e falou, simplesmente. A pessoa sabe de toda a história por trás. Se você tá num teste, beleza, você só pegou o texto, você não sabe a história por trás, mas cria, porque senão vai ficar falso. Você tá contando uma coisa assim que você nem sabe, sabe? Às vezes a garota passou por muita coisa, que nem esse exemplo que eu dei. Pô, a garota foi largada, cara. Você não vai só decorar o texto. Você tem que criar alguma coisa, entendeu? Alguma história pra você se basear, pra você realmente entrar na personagem. Não é uma coisa fácil transmitir verdade, você ser totalmente verdadeiro ali naquela cena. Não vou falar que é fácil, porque se você não estiver dentro da personagem, você não vai ser verdadeiro. Você não vai ser verdadeiro. Então você precisa estudar, você precisa se dedicar para fazer aquele texto bem, transmitir verdade e ser sincero com o que você está falando, para parecer que realmente você é a personagem. Entendeu? Por que a gente fica com ranço da vilã na novela? Porque ela tá fazendo de verdade. Sabe, se alguém passa na rua e fala, pô, aquela atriz ali, o papel dela é muito chato. Ela vai falar, mano, que bom. Porque esse é o intuito que ela vai passar. A vilã, geralmente, pô, todo mundo fica com ódio da vilã. Por quê? Porque ela faz alguém sofrer, porque ela é má. E é isso que ela quer. Que as pessoas não gostem da personagem dela. Não porque ela é ruim, uma atriz ruim, mas porque ela é ruim na novela e ela está fazendo bem, ela está realmente passando que ela é uma pessoa má. Ela tá fazendo de verdade. E ela não chegou ali e falou do nada, você é má. Não. Ela tem uma história, ela criou a história da personagem dela, ela já tem uma trajetória. E mesmo que você pegue o papel na hora, o texto na hora, cria, gente. E se coloca dentro do personagem pra parecer que você é a personagem. Você precisa ser a personagem. E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou professora, eu não sou coach, mas eu passei pra vocês tudo que foi passado pra mim desde o início, desde quando eu comecei querendo ser atriz. Desde os meus 8 anos, eu tenho 16 hoje, tenho 8 anos que eu escuto tudo isso. E de várias pessoas diferentes, não foi uma pessoa que me falou isso, foram várias. Então, todo produtor que eu conheço, eles falam isso, todo diretor, toda coach que eu faço. Então, assim, eu já escutei isso tanto de gente da Globo, quanto de gente da Record, quanto da SBT. Todo mundo, gente. O mercado é amplo, tem milhões de produtores e diretores, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas esses erros você não pode cometer em hipótese alguma, sendo o diretor tal, que é super maneiro, super fofinho, super simpático. Gente, vocês não podem cometer esse tipo de erro. Então fiquem super atentos. Se vocês têm amigos que são atores e que querem ser atores, que estão começando, mandem pra todo mundo assistir e não cometer esse erro, pelo amor de Deus. Porque eu sei que tem gente que me segue que também tem o mesmo sonho que eu. E eu tô lutando até hoje pra conseguir o meu sonho e não desistir. E em hipótese alguma eu cometo esses erros. Porque se eu cometer, eu sou cortada de tudo. E um produtor fala pro outro, tá, gente? Então se você ficou mal visto por um produtor, ele vai falando pra todo mundo e você é cortado. É muito difícil ser chamado para um trabalho de novo. Eu sei porque eu já vi acontecerem isso com pessoas que eu conheço. Inclusive o do menininho que eu falei pra vocês, que trabalhou comigo e que atrapalhou a gravação toda, ele nunca mais foi chamado pra nada. Então fiquem atentos a cada dica que eu dei pra vocês, pra não fazer, os erros pra vocês não cometerem. E sucesso pra vocês, pra todo mundo que quer. Não desistam do sonho de vocês. Eu sei que é uma coisa muito difícil, é uma caminhada longa, não é de um dia pro outro. Você não vai fazer teatro hoje, vai aparecer na novela amanhã e vai ficar famoso. Não é assim. Então se dediquem, estudem e se preparem pra dar o melhor de vocês e trabalhar na profissão do sonho de vocês. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Um beijo e até o próximo vídeo.